Vamos lá então? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos pedir a ajuda do Espírito Santo aqui para que a gente possa compreender bem aquilo que ele tem para tratar conosco hoje. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, gratos, em primeiro lugar, por dia de vida, pela oportunidade que temos de estarmos na tua presença, junto com os nossos irmãos. Te agradeço, Senhor, porque a tua palavra, ela tem chegado até as nossas vidas. Não temos tido, Senhor, nenhum tipo de empecilho, de impedimento para podermos acessar as escrituras no nosso tempo, no nosso país. E isso tem um valor tão grande, Senhor, nos ajuda a entender e a valorizar isso. E eu te peço agora, Senhor, que o Senhor nos abençoe para que esses momentos que passaremos juntos, eles sejam transformadores na nossa vida. Espírito Santo, venha sobre nós, ilumina a nossa mente e o nosso coração para que possamos compreender a verdade do Evangelho e possamos, a partir de hoje, viver essa mensagem de forma intencional, de forma ativa, de forma proposital. E assim, Senhor, o Senhor possa nos usar conforme o teu querer. Eu quero te pedir, Senhor, que hoje seja um divisor de água na vida de todos nós aqui e que mais uma vez possamos compreender o Evangelho, Senhor. Nos ajuda a viver essa verdade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Vou compartilhar minha tela e a gente vai começar. Um pouquinho. Pronto. Acredito que esteja aparecendo aí para vocês, né? Deixa eu só pôr a minha câmera aqui também, que aí fica gravado no vídeo. Então tá bom, gente. Vamos falar hoje sobre o verdadeiro evangelho. Como eu falei, é um dos temas mais importantes que a gente tem para tratar. Se tem uma mensagem que a gente precisa divulgar, é o evangelho. Porque o evangelho, ele é a mensagem central de toda a Bíblia. Você vai ler a Bíblia inteira, e se você estudar bem, se você olhar com cuidado, você vai ver que a Bíblia inteira aponta para uma única mensagem. É a mensagem do evangelho. E, infelizmente, né, a gente tem que falar que existe o verdadeiro evangelho, porque infelizmente existe o falso. E na verdade sempre existiu, desde o início da Bíblia, desde o início do Novo Testamento, na verdade. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 1, ele já precisa tratar a respeito disso. Ele fala no livro de Atos, no capítulo, se não me engano, 19 ou 20, 21, no finalzinho do livro de Atos, ele fala que viriam já falsos profetas e que eles surgiriam de dentro da igreja, falsos mestres que distorceriam a mensagem do evangelho. E lá em Gálatas 1, do verso 6 ao verso 9, Paulo diz o seguinte: me admiro que vocês estejam tão rapidamente abandonando aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. Então já existia isso lá na igreja da Galácia. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou um anjo que vem do céu, ele prega um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que esse seja amaldiçoado. Como já dissemos e agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. A palavra que normalmente está nas versões mais antigas da Bíblia é a palavra anátema. É uma palavra forte, é quase um palavrão, se a gente fosse tentar qualificar essa palavra. É uma palavra forte, e Paulo usa uma palavra forte para justamente mostrar a realidade que existe do ponto de vista espiritual. Alguém que tenta distorcer o evangelho, alterar o evangelho, trazer uma mensagem diferente daquela que eles já tinham recebido e que nós também temos acesso hoje, que essa pessoa ela seja amaldiçoada. Isso é algo sério. E lembrem que Paulo ele fala que mesmo que viesse um anjo do céu, e infelizmente tem muita gente que está vivendo uma verdade que na verdade é uma mentira, porque supostamente veio por revelação, é uma mensagem que um anjo trouxe ou que Deus revelou, mas se não está de acordo com aquilo que Jesus ensinou, então não é o evangelho. É outra coisa. Pode até parecer, pode estar disfarçado, mas não é. Então a gente precisa entender qual que é a verdadeira mensagem.
E se a gente tem aqui um subtítulo para a nossa mensagem hoje, é esse que está na tela. Redescobrindo a verdadeira mensagem de esperança e transformação da humanidade. A gente precisa redescobrir qual é essa verdadeira mensagem, porque ela foi tão distorcida, e nos nossos dias ela tem sido tão distorcida, que a gente precisa voltar e reaprender qual é a mensagem do Evangelho. E é isso que a gente tem aqui como proposta, tá? Então, eu vou começar aqui colocando um vídeo. É um vídeo de 3 minutos, mais ou menos. É um trecho de um documentário. Depois que a gente assistir, eu vou comentar. Tá bom? Se por acaso não sair o áudio, vocês me avisam no chat, tá bom? Vamos lá. I was raised as a very devout Muslim in the United States. And the fact of the matter was, every time I connected with a Christian, I realized that they didn't know why they believed what they believed. The Christians who were around me wouldn't share the gospel with me, and I never realized why. I concluded either they didn't believe the gospel was true, or if they did believe it, they didn't care if I went to hell. It is a pain to know that there are people who do not know Jesus. It is a greater pain to know that oftentimes Jesus and Christianity is being distorted. Who told you you can't accomplish your dreams? I think around the world, they know the phrase, the American dream. Your destiny is calling out. It's time to start living large. We are exporting the very worst of what Christianity has to offer. I declare you debt-free today, saith God. So that many people harden their heart against a Jesus, a Christ, a Christianity that is not the true version of it. It's as easy to get healed as it is to get forgiven. I live in Texas. We are considered the buckle on the Bible Belt. Around here, everybody thinks they're Christian simply because they live in a conservative region of the nation. You can grow up in the church, hear a gospel about freedom, and still work your tail off trying to maintain the image that you're a good person. I had my Jesus on Sunday mornings and Wednesday nights at youth group, and the rest of the week I was chasing after worldly things that made me happy. And I saw nothing to like about God. You have an increasing number of people that were raised in churches that didn't take the gospel seriously or took it for granted. Wow, like Jesus died for my sins? That's so convenient for me. I don't have to go to hell, but I'm gonna go do my own thing. And surprise, surprise, they don't know what they believe or why they believe it. We're assuming that people understand the gospel. I think it was Christian Smith who said that what we're seeing nowadays in the American church is the rise of what he calls moralistic, therapeutic deism. How to make people moral. You know, I look like this perfect golden child, but I was so dead. A place to go to feel better about themselves. I'm asking you to feel good about who you are. And so as a result, we're seeing a church in America that's becoming ultimately Christless. So if we're following the gospel thinking it's all about us, we've missed Jesus' words entirely. The fact that we were raised Christian doesn't make us a Christian. We have to have a supernatural rebirth. I went from somebody who hated Jesus to a guy that loved Jesus and spent all his time at church. Why? When you come in contact with him, you change. Like there's nothing that I could have done to make this happen. Like he literally gave me a new heart. And when the heart changes, everything changes. If this is true, this story is so captivating. All I knew is that I had severely overlooked something. I opened that word and nothing was ever the same. Vou comentar um pouquinho aqui o documentário, tá? Mesmo quem não ouviu, tinha legenda, né? Eu acho que deu para entender a mensagem mesmo assim. Mas tem muitas coisas importantes ali no documentário. Esse documentário chama-se American Gospel, o Evangelho Americano, se fosse traduzir. Ele tem no YouTube um trecho do documentário, tá? Uns 40 minutos. É um documentário de 2 horas e meia. No YouTube tem 40 minutos, mais ou menos. Os 40 minutos do YouTube é suficiente para você ter uma noção muito boa do que é o documentário, tá? Eles já têm... São 3 documentários, é uma série, tá? E os 3 documentários, eles são, assim, crescentes, digamos assim, tá? O primeiro é esse daqui, depois você tem um que é mais forte, você tem o terceiro que é mais forte ainda, e vai só crescendo na intensidade, porque a mensagem
precisa ser levado a sério. E ali tem algo que é muito importante. Em primeiro lugar, essa pergunta que está aqui na tela. Eu gostaria da ajuda de vocês para responder. O que é o evangelho? Porque se nós não anunciamos o evangelho, e aí a fala do primeiro rapaz que aparece ali, é o Nabil Qureshi, aquele rapaz que aparece, aquele que era muçulmano. Infelizmente ele já morreu, ele teve um câncer e morreu cedo, mas ele se tornou assim, uma das grandes figuras da pregação do evangelho nos Estados Unidos, nos anos antes da morte dele, justamente pela conversão dele, porque uma pessoa que é árabe se converte ao cristianismo, isso é uma coisa muito séria, mas não é nosso tema aqui. Mas ele se tornou muito conhecido por causa disso, escreveu um livro e tudo mais. Mas ele fala uma coisa que é muito verdadeira. Se nós não divulgamos, se nós não anunciamos o evangelho, das duas uma. Ou a gente não acredita, a gente não sabe o que é o evangelho, ou a gente não se importa com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque se o evangelho é tão bom assim, se o evangelho é de fato a mensagem que deve ser divulgada, por que a gente não divulga ela? Isso é uma pergunta para mim e para você. E aí eu gostaria da ajuda de vocês agora. Por favor, respondam no chat ali. Para vocês, o que é o evangelho? Respondam, por favor. Estou lendo aqui, tá? Depois eu vou fazer um resumo do que vocês estão escrevendo. Podem escrever, não tenho medo de errar não, tá? Vocês estão vendo as respostas que vocês mesmos estão dando, né? A maior parte das pessoas está dizendo que o evangelho é uma boa notícia. E, de fato, essa é a tradução da palavra evangelium, que é a palavra grega que a gente tem traduzida para o português como evangelho. De fato, é uma boa notícia. Agora, uma pessoa que é cética, tá? Eu vou fazer o papel do cético aqui, da pessoa que não acredita, tá bom? Ele simplesmente vai dizer assim, uma boa notícia, que pode ser bom? O que é bom ou ruim é relativo. Para você pode ser bom, para mim não. Não é verdade? Tem notícia que você vê por aí e alguém diz assim, é uma boa notícia, mas para mim pode ser ruim. Os evangelistas, a palavra evangelho, só para dar um pouquinho de contexto, ela não foi inventada pelo cristianismo. Ela já existia, já era usada antes. O evangelista era a pessoa que normalmente ele ia correndo na frente do rei, do monarca, para avisar que ele estava chegando. Então ele ia na frente, corria, olha, o rei está chegando, o rei está chegando. Esse era o evangelista. Agora, pensa só, vamos imaginar que o rei está vindo para a sua cidade justamente para te condenar. Você saber que o rei está vindo não se tornou mais uma boa notícia, agora é uma notícia terrível. Compreende? Muitas pessoas dizem assim, não, o evangelho é o amor de Deus. Aí o cético vai dizer o seguinte, mas se Deus ama todas as pessoas, se Deus ama o mundo, não sei o que e tal, por que tem tanta coisa ruim no mundo? É uma boa pergunta, né? Algumas pessoas dizem assim, é um presente de Deus, é uma dádiva. Aí o cético vai dizer assim, cara, você viver essa mensagem aí é muito chato. Não sei como isso pode ser uma dádiva. Parece ser uma prisão. Alguns vão dizer assim, né, como vocês mesmos disseram, né, assim, é o plano de salvação para Deus, é a salvação em Cristo Jesus. E a pessoa que é cética, ela vai dizer assim, mas eu vou ser salvo do quê? Do que eu preciso ser salvo? Então, por mais que todas essas respostas de um cético, elas sejam, de certa forma, preconceituosas, a gente precisa saber dar boas respostas para todas elas. E eu não sei se vocês conseguiriam responder. Se eu estivesse fazendo essas perguntas para vocês, vocês conseguiriam dar uma boa resposta para mim? E aí a definição bíblica do que é o evangelho está lá em Romanos 1. O texto de Romanos 1, verso 16 e 17.
descreve exatamente o que é o evangelho. Eu vou citar o começo desse trecho e vou ver se vocês sabem o resto. Não vão lá na Bíblia, não. Vamos ver se vocês sabem de cabeça, tá? Diz assim: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Paulo estava falando para os romanos, tá? Só para deixar claro o contexto. Por isso que ele faz essa distinção entre judeu e grego, que na verdade a salvação veio primeiro para os judeus, mas também aborda os gregos, e os gregos aqui simbolizam todas as outras nações, tá? Os gentios. E aí vem a parte que é importante, que eu gostaria que vocês me ajudassem aqui. Paulo diz o seguinte: porque no evangelho é revelada uma coisa muito importante. O que é revelado no evangelho? Vamos ver se vocês sabem o texto de cabeça. Porque no evangelho é revelado uma coisa. A fé? Não. O justo vive pela fé é o finalzinho. Mas tem alguma coisa que o evangelho revela. Vamos lá. Tentei aí. Porque entender isso é vital. E as pessoas não lembram disso, tá? No evangelho é revelada a mensagem da cruz? Não. A ira de Deus? Não. A ressurreição? Não. O caminho que leva a Deus? Não. Está escrito o seguinte, tá? Tudo isso que vocês falaram está implícito. Indiretamente representa o evangelho, tá? Mas não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Paulo diz que no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E aí, Paulo termina esse versículo dizendo: porque está escrito, o justo viverá pela fé. E tem muita coisa que a gente poderia falar sobre isso. Só para até comentar aqui com vocês, o meu TCC da Faculdade de Teologia foi justamente sobre isso, tá? Sobre o Evangelho. Então, tem muita coisa que a gente poderia falar sobre isso. Tem muitas páginas para ser escritas sobre o que esse versículo está dizendo. Mas o que eu gosto de destacar é que o Evangelho revela a justiça de Deus. E é isso que a gente precisa entender. E sem entender o que é a justiça de Deus, você não entende o Evangelho. Você não entende. Porque muita gente diz que o Evangelho é o amor, é a bondade, é a boa notícia. Isso tudo está certo, não está errado. Mas o Evangelho, antes de ser tudo isso, ele revela a justiça de Deus. E é isso que eu gosto de mencionar aqui, porque entender isso faz toda a diferença. A gente precisa entender 3 coisas para a gente entender bem o Evangelho. A gente precisa entender quem somos nós, a gente precisa entender quem é Deus, e a gente precisa entender o que nos aguarda. Tem essas 3 coisas que vocês precisam sair daqui entendendo. E eu vou tentar ajudar vocês de alguma forma aqui. Então, continuando. Será que estamos perdendo alguma coisa por não conhecer o Evangelho? Será que você compreende essas 3 dimensões de quem é você, quem é Deus e o que te aguarda? Porque muitas pessoas, elas estão vivendo uma mensagem que é incompleta, é parcial, ou ela é falsa, e elas estão perdendo alguma coisa. E como a gente falou, né, uma boa notícia, que é normalmente a definição que as pessoas dão para o Evangelho, é uma coisa relativa. Vou dar um exemplo para você. Imagina o seguinte, tá? Imagina, ou lembre-se agora, né, do saldo da sua conta bancária. Pensa nele agora. E aí imagina que, de repente, você perdeu 100 mil reais. Isso é uma boa ou uma má notícia? Tinha lá um dinheiro lá e agora tem 100 mil reais a menos. Depende? Depende do quê? Vou inverter a pergunta para ficar mais fácil, então, tá? Volta a fita. A Dani já matou a charada, tá? Mas imagina que agora entrou 100 mil reais na sua conta. Do nada, pum, 100 mil reais entrou. Vai depender da referência. Quanto que eu tinha de dinheiro antes? Se eu tinha um trilhão na conta, como a Dani falou, e eu ganhar 100 mil reais, tanto faz. 100 mil reais faz nem diferença. Eu perder 100 mil reais, tanto faz. Então a gente precisa compreender isso. Por isso que a gente fala quem nós somos. Porque se você compreende quem você é, você consegue vislumbrar o valor que o Evangelho tem. Porque se você não compreende isso, você não consegue dar valor. E normalmente a gente só dá valor quando a gente perde alguma coisa, não é verdade? É difícil a gente valorizar o que a gente tem.
Mas se a gente não sabe o que a gente tem, como é que a gente vai valorizar se a gente está perdendo? E a gente precisa muito, muito entender. E uma coisa que eu fico chocado, quando você lê o livro de Atos, lá no comecinho do livro de Atos, no capítulo 1, os discípulos estão ali com Jesus, Jesus passou 40 dias com os discípulos depois dele ter ressuscitado. Então, todas as evidências que os discípulos precisavam para crer que Jesus era de fato Deus, eles já tinham ali, eles estavam vendo Jesus ressuscitado. E eles ficaram 40 dias com Jesus, e aí, em certo momento, eles perguntam assim: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eu fico pensando, se eu fosse Jesus, eu teria ficado muito bravo, muito chateado. Os discípulos passaram mais de 3 anos andando com Jesus, vendo o que Jesus fazia, ouvindo o que Jesus falava, o seu ensino, e eles não tinham entendido nada. Nada. Qual que era a preocupação dos discípulos ali? Restaurar o reino de Israel, porque o Messias supostamente viria para devolver o reino para Israel. É isso que eles criam, mas eles estavam entendendo tudo errado. E é mais uma vez essa reflexão: será que eu estou perdendo alguma coisa? Será que eu estou entendendo tudo errado? Jesus, quando ele ouviu essa pergunta, ele disse o seguinte: isso não importa para vocês, não é da conta de vocês. Agora vocês vão receber poder para quê? Vamos ver se vocês lembram a passagem bíblica. Diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vai acontecer uma coisa, que é para isso que a gente recebe poder. Para quê? Por que que Deus te daria algum dom, alguma coisa? Tenta responder. Para curar? Curar é secundário. Mas também pode acontecer, tá? Para anunciar o evangelho, de certa forma, sim. Você tem algo bem específico aqui. Mostrar a obra, fazer a obra, testemunhar. Isso. Para testemunhar. Lá está escrito assim: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas. Só que para testemunhar alguma coisa, você precisa viver aquilo. Você precisa compreender aquilo. E aí você vai ser testemunha. E é isso que eu e você deveríamos ser agora. Nós todos, por sermos discípulos de Cristo, temos que ser suas testemunhas. Só que para você testemunhar algo sobre Jesus, você tem que viver o cristianismo verdadeiro, o verdadeiro evangelho. E aí ele fala, né, que vocês vão ser minhas testemunhas na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Essa é a nossa missão aqui. E aí fica essa pergunta: será que eu estou perdendo algo? Se eu não compreendo o evangelho, será que eu estou perdendo alguma coisa? Possivelmente sim. Possivelmente sim. E é por isso que a gente está aqui hoje, tá? E aí agora tem uma daquelas enquetes do Zoom para vocês, tá? Eu vou colocar aqui na tela. É uma pergunta simples, tá? Essa aqui. Você é uma boa pessoa? Responda com sinceridade, tá bom? Vou encerrar, tá? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, não responde mais. Não tem problema. É só para a gente ter a estatística aqui. Vou mostrar o resultado para vocês. 57% de vocês disse que sim, sou uma boa pessoa. Maravilha. Agora, então, precisamos de um voluntário. O voluntário vai responder 4 perguntas. Eu preciso de alguém que diz que se considera uma boa pessoa, que se voluntarie. Tá? São perguntas simples, nada demais, tá? Não se preocupe, não vamos expor você, não vou falar seu nome. Fique bem tranquilo, tá? Mas eu preciso de um voluntário aqui. Qualquer um, tá, gente? Só que tem que ter dito que é uma boa pessoa. Quem se habilita aí? A gente não vai sair daqui enquanto alguém não se voluntariar, tá? Eu preciso de um voluntário ou uma voluntária. São perguntas fáceis, gente. Tá?
Quem que quer ser voluntário aí? Muito obrigado pela disposição. Eu vou abrir teu áudio, tá? Aí você vai responder para mim no áudio. Então vamos lá. Como você se considerou uma pessoa boa, a gente vai fazer um teste agora para ver se você realmente é uma pessoa boa, tá? Primeira pergunta, muito simples. Quantas mentiras você já contou na sua vida? Na fase da adolescência, bastante. Mas depois que eu me converti, eu comecei a entender que aquilo já me incomodava, gerava um incômodo. Então, isso foi diminuindo com o tempo. Mas quantificar, assim, é difícil. Mas você diria que foram muitas ou poucas? Na adolescência foram muitas. Tá. Então, uma pessoa que mente. Como a gente chama uma pessoa que mente? Mentirosa, enganosa. Então, por enquanto aqui você é uma mentirosa. Pelo menos em algum momento da sua vida, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui. Segunda pergunta. Você já roubou alguma coisa, mesmo que fosse de pequeno valor? Por exemplo, baixou um PDF, uma música na internet, um programa, um aplicativo sem autorização? Já fez isso alguma vez? PDF, sim. Então tá. Uma pessoa que rouba, porque fazer isso, baixar um conteúdo sem autorização é a mesma coisa que roubo, tá? Isso configuraria um roubo, legalmente falando. Uma pessoa que rouba coisas, como a gente chama? Ladrão, ladra. Ladrão, né? Outra pergunta aqui, tá? Fica firme aí, coragem. Você já teve alguma situação da sua vida onde você tinha plenas condições de ajudar alguém e você não ajudou? Não. Não? Ó, que bom. Então, essa aqui você foi bem. Mais uma. Você já sentiu algum tipo de ira, raiva ou qualquer coisa por alguém? Já. Já? Tem um texto da Bíblia que diz o seguinte, está em 1 João 3,15, tá? Qualquer um que odeia seu irmão é homicida. E vocês sabem que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então, assim, a Bíblia diz que isso é uma coisa perigosa. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte também. Mais uma só, tá? A última. E essa daqui é mais sensível, mas fique firme aí. Você já teve, em algum momento da sua vida, já teve aquela... A gente chama de luxúria, né? É uma palavra estranha, a gente confunde com luxo, mas não tem a ver com o luxo das coisas, né? Mas uma espécie de desejo sexual por alguém que não é seu cônjuge, em algum momento da vida? Bom, na época do namoro, eu estava prestes a casar, sim, mas era meu noivo, no caso. Tudo bem. Porque o que Jesus diz, né? É que se você mesmo olhar para uma pessoa e no seu coração você desejou ela, você adulterou com ela, né? Então, são coisas sérias, tá? São perguntas que eu sei que são difíceis, tá? A gente fica desconfortável para responder, mas só para todos saberem aqui, tá? Se essas perguntas fossem feitas para mim, eu responderia sim para todas. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação. No fim das contas, quando a gente começa a fazer uma análise um pouco mais transparente de nós mesmos, a gente provavelmente vai ver que a gente não é tão bom assim, né? Porque uma pessoa que mente, que rouba, uma pessoa que é egoísta muitas vezes, uma pessoa que é um adúltero no coração, será que essa pessoa é uma pessoa boa? Eu olhando para mim mesmo, eu não consigo dizer que isso simbolizaria ou caracterizaria uma pessoa boa. E eu tenho certeza que eu não sou bom. Eu tenho, assim, plena convicção. Porque eu conto mentiras, porque eu muitas vezes furtei ou roubei, porque desejei alguém que eu não podia desejar, e por aí vai. Então eu faço a minha culpa aqui. Deus é sábio e conhecedor de todas as coisas e sabe que eu não tenho para onde correr. E aí normalmente a gente acha que é bom porque a gente se compara com outros. Essa é a nossa atitude normal, tá? Quando você olha para um bandido, um criminoso, alguém assim, que claramente é uma pessoa má, você olha para ele, você se compara com ele, você vai achar, não, beleza, tô bem aqui, tô de boa, não sou tão ruim assim, né? Mas não é esse o critério. O parâmetro para a gente saber se a gente é bom ou não, será que é o criminoso? Será que é a pessoa que é pior do que eu? Ou será que é alguém que é melhor do que eu? E se a gente tivesse que dizer que quem é o parâmetro para nós? Com quem nós deveríamos nos comparar?
Quem seria essa pessoa? Me ajudem aí. Jesus? Todos concordam com isso? Jesus é o nosso parâmetro. Então a nossa comparação tem que ser com ele. Tá? É ele o parâmetro. E ele mesmo disse o seguinte, e alguém já citou esse texto aqui. Ninguém é bom, a não ser um. Ninguém. Ninguém é bom. Nem eu, nem você, nem ninguém. Ninguém é bom. Só tem um que é bom, que é Deus. Porque Deus é o parâmetro. Ele é o modelo a ser seguido. E Jesus representa esse modelo. E aí tem a passagem do jovem rico, que é muito conhecida e muito, eu acho que mal vista, tá? As pessoas têm o hábito de julgar o jovem rico. Lá em Marcos 10, diz o seguinte, lá do verso 17 em diante. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção. Presta atenção, ele correu na direção de Jesus, colocou-se de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha a preocupação dele. Era uma preocupação boa. Ele estava preocupado com uma coisa importante. E aí Jesus respondeu, por que me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus citou 6 dos 10 mandamentos aqui. Tá? E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E olha só o que aconteceu. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus não condenou aquele homem. Ele amou aquele homem. Mesmo sabendo que provavelmente esse homem, ele apesar de ter dito que tem obedecido tudo isso, ele provavelmente falhou em algum momento. Mas Jesus amou ele e disse, falta-lhe uma coisa. Disse ele, vá e venda tudo que possui e dê o dinheiro aos pobres. Você terá um tesouro no céu. Olha a proposta de Jesus. Vende tudo e você vai ter um tesouro no céu. Vocês acham que essa é uma proposta boa? O que vocês acham? Me ajudem aqui a pensar a respeito desse texto. A proposta de Jesus foi uma boa proposta? Sim? Foi uma boa proposta, né? Agora eu vou perguntar para você. Pense em tudo que você tem, nos seus bens. Você conseguiria abrir mão facilmente deles? Se Deus aparecesse, Jesus aparecesse para você e falasse assim, agora vai e vende tudo. 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 Não é, não, assim, mas aquele negócio, não, vende tudo. Não, mas a minha casa vende tudo, tudo. E dá aos pobres, pessoas desconhecidas. E aí depois você vem e me segue. Você teria coragem de fazer isso? Eu digo para vocês com muita tranquilidade, eu teria muita dificuldade, tá? Por isso que eu não condeno o jovem rico. Eu não sou rico e tenho dificuldade. Imagina ele que era rico. E qual que é o problema aqui do jovem, tá? O problema dele não era ter bens, era os bens possuí-lo, digamos assim. A riqueza dele possuía ele. Porque Jesus falou sobre os mandamentos que são horizontais, mandamentos que têm a ver com a nossa relação em relação ao outro. Então, não mentir, não matar, não adulterar, não furtar. Essas são coisas que a gente tem de relação entre nós, tá? São regras de convívio. Agora, Jesus não citou os mandamentos que são verticais, que é da nossa relação para com Deus. E o primeiro de todos é, você vai amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre todos os seus bens. Isso estava faltando para aquele jovem. Então, por mais que fosse uma proposta excelente, porque ele estava trocando um tesouro terreno, passageiro, temporal, por algo eterno, ele não conseguiu naquele momento. Ele foi embora, triste e abatido, porque tinha muitas riquezas. E aí Jesus disse, como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. Enfim, essa passagem, ela nesse caso, isso aqui é muito específico para aquele homem, pode ser que você não tenha essa dificuldade. Se Jesus pedisse para você abrir mão da sua carreira, da sua família, seja o que for que é valioso para você, eu tenho certeza que você teria dificuldade também. Todos nós teríamos. Tá? Que Jesus não está construindo uma tese sobre algo que é fácil. Só que Jesus quer mostrar que todos nós somos ruins, nós não somos bons. E quando a gente acha que é bom, a gente está perdendo alguma coisa. O evangelho perde valor. Porque se você é bom, então
Será que você precisa realmente do evangelho? Aí é a fala do cético lá. Eu vou ser salvo do quê? Do que eu preciso ser salvo? A gente precisa pensar sobre isso, tá? Vou continuar aqui. Vocês estão falando um monte de coisa que tá tudo certo, tá? Eu tô lendo aqui, eu tô usando a fala de vocês na minha também, tá bom? Então agora a gente precisa entender quem é Deus, porque a gente já entende quem nós somos. Eu espero que você esteja claro para você que você não é bom. Você não é, você pode achar que é, mas você não é. Tem vários textos na Bíblia que vão mostrar isso, tá? Lá em Romanos 3, Paulo fala claramente que nós somos todos maus. Todos somos pecadores. Por isso nós precisamos do evangelho, porque o salário do pecado é a morte. Agora a gente precisa entender então quem é Deus. E se eu tivesse que perguntar para você, na verdade eu vou perguntar, quem é Deus? O que você diria? Quais são os atributos de Deus que você poderia citar? Escrevam aí, podem escrever o máximo que vocês quiserem, tá? Que atributos que Deus tem que representa quem ele é? Vamos lá, vamos ver se a gente entra em acordo aqui. Eu tenho alguns aqui que eu já anotei, mas vamos ver se a gente concorda. Deus é justo, misericordioso, bondoso, Pai, Senhor, juiz, onipotente, glorioso, majestoso. Deus é amor, justiça e misericórdia. Deus é soberano, criador. Vamos lá. Amor, justiça, ira e misericórdia. Deus é amoroso, Deus é santo. Que mais? Ele é alfa e ômega. Que mais? Deus é único, com certeza. Tudo que vocês estão falando está certo, tá, gente? Só queremos ter uma lista ampla aqui de atributos de Deus. Soberano, amigo. Deus é irado? Será? Que mais, gente? Criador. Eu anotei algumas coisas, tá? Santo, glorioso, criador, justiça divina. Aquele que é sobre todas as coisas. Tudo certo isso, tá, gente? Eu anotei alguns aqui que são comuns, tá? Você provavelmente já ouviu alguém pregando sobre como Deus é amor, certo? Deus é amor é o principal. A maioria das pessoas, quando fala sobre Deus, lembra de Deus é amor. Até tem a denominação chamada Deus é amor, né? E, de fato, Deus é amor, não está errado. Lá em 1 João 4, versos 7 e 8, diz assim, né? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, de fato, Deus é amor. E quando se prega por aí, quando se faz pregações supostamente evangelísticas, é muito comum falar que Deus é amor. E tudo certo. Outro que muita gente fala, né? Deus é bom. De fato, Deus é bom. Salmo 118, 29 é uma das passagens que mostra isso. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, a gente fala que Deus é misericordioso, e de fato Ele é. Olha só esse texto de Efésios 2 aqui. Anteriormente, todos nós vivíamos também entre eles, entre os pagãos, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Isso é como nós éramos. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Esse é o texto que mostra sobre a salvação pela graça, né? O capítulo 2 de Efésios. Outro que Deus é muito, de certa forma, descrito é como recompensador, um Deus abençoador. Em Hebreus 11 a gente tem essa característica assim, olha só. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus, ele é recompensador, sim. Não tem problema falar sobre isso. Deus é um Deus consolador. Em 2 Coríntios 1, verso 3 e 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, Deus é consolador. Mais um aqui, Deus é poderoso. Jeremias 10, 12, que mostra isso claramente. Mas foi Deus que
Quem fez a terra com seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Para criar o mundo, precisa ter muito poder, né? São características de Deus que a gente ouve muito frequentemente em pregações evangelísticas, pregações que são muito boas de se ouvir. Mas Deus tem outros atributos, e vocês mencionaram alguns deles aqui também. Deus é justo. E a gente começou falando que o Evangelho, ele mostra a justiça de Deus. E é isso que a gente está aqui agora entendendo. Salmos 11, no verso 7, diz o seguinte: pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Deus é reto, né? Como a gente falou. O fato de Deus ser reto é no sentido de que Deus não varia. Deus não tem curvas, tá? Deus é confiável. É nesse sentido. Salmo 9, 7, 8 diz: o Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. Deus é juiz. A gente acabou de ver aqui um texto, mas tem outros. Salmo 7, 11 a 13 diz: Deus é justo juiz, um Deus que se manifesta cada dia o seu furor. Olha só isso aqui. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Eu duvido que você já tenha ouvido uma pregação com esse texto aqui. Muito difícil alguém ter coragem de pregar isso aqui. Mas isso aqui é quem é Deus também, tá? Alguém falou ali que Deus é irado. A Dani acho que falou, né? Olha só Apocalipse 6, verso 15 a 17. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas da montanha. Por que estavam se escondendo? Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Vai chegar um dia onde todo mundo vai ver a justiça de Deus e a manifestação da justiça de Deus. Deus é fogo consumidor. Esse aqui ninguém falou dessa vez. Às vezes as pessoas lembram desse. Olha só, Hebreus 12, 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo o reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. E a característica que eu entendo que é a mais importante e que a gente precisa compreender, e isso é o que faz o evangelho ser necessário, é que Deus é santo. E o fato de Deus ser santo quer dizer que ele é único, e vocês até disseram que Deus é único ali. E a santidade de Deus faz com que Deus seja tão especial na criação, em tudo, né? Que os anjos eles ficam declarando sem cessar: santo, 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 santo. Tem anjos no céu que não conseguem deixar de declarar a santidade de Deus. Não é porque eles são robôs, mas é que a santidade de Deus é algo que é tão forte, que é tão sublime, é difícil de descrever, que os anjos eles não conseguem ter outra reação, a não ser dizer que Deus é santo. Santo, santo, santo. E tem dois textos aqui, tem vários, né? Mas peguei aqui. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda, não é em qualquer parte ou em algumas partes, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sejam santos porque eu sou santo. E Apocalipse 4, 8 fala dos anjos que eu estava mencionando aqui, dizendo que cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. A santidade de Deus talvez seja o seu atributo mais relevante. Ninguém é santo como Deus. Obviamente a gente tem que buscar sermos santos. É o que a gente leu em 1 Pedro ali. Mas a santidade de Deus é inigualável. Deus é perfeito, Deus é puro. E ele não pode, de nenhuma forma, se contaminar, se misturar com o pecado. E entendendo isso, a gente começa agora a entender melhor o Evangelho. Por quê? Se entendemos quem nós somos e agora entendemos quem Deus é, agora a gente precisa entender o que nos espera. E muita gente, quando começa a pensar sobre isso, começa a tentar se auto-justificar. E, como eu falei, né, a gente tenta se comparar com outros. Ou a gente tenta, de alguma forma, né, aliviar um pouco a nossa barra, pensando assim: não, mas não sou tão ruim assim, né? Eu faço alguma coisa de bom também. E eu sei que você faz. E eu também tento. E todos nós tentamos. Agora, imagine o seguinte, um cenário aqui, tá? Para você pensar. Imagina que durante 24 horas, as próximas 24 horas, todos os seus pensamentos, todos os seus atos, tudo que você fez
ou tudo que você não fez por omissão, exatamente tudo. A sua vida vai ser totalmente exposta durante 24 horas na internet, numa live, em rede mundial, traduzida em tempo real para todos os idiomas do mundo. Como é que seria isso? Você acha que você ficaria tranquilo? O que vocês acham? O que as pessoas iam ver ali? Nessa live? Eu digo para vocês, eu não ficaria nem um pouco confortável. Tá? Nem um pouco. Nem um pouco. Só de pensar nisso já pequei. Boa. Então, assim, se a gente entende realmente quem nós somos, e se a gente não tampa o sol com a peneira, a gente sabe que assim, a gente passaria vergonha no mínimo, no mínimo, no mínimo. A nossa reputação ela seria totalmente destruída, se existe alguma coisa ainda de reputação em nós. E aí tem um texto em Isaías, que é muito forte. Lá em Isaías 64, presta atenção, eu vou ler aqui para vocês, tá? É justamente o povo de Israel tentando fazer essa autojustificação que Deus, através de Isaías, ele fala o seguinte. Isaías falando, né, em representando o povo, mas aqui palavras inspiradas por Deus, né? Ele diz assim, somos como o impuro. E aí o impuro, você lembra da pessoa leprosa, aquela pessoa realmente impura, tá? Para os tempos bíblicos, tá bom? Todos nós, não é alguns de nós, não. Todos nós somos como impuro. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. O trapo imundo era as bandagens que eles colocavam nas feridas das pessoas que eram leprosas. Então, os nossos atos de justiça diante de Deus são como esses trapos imundos. E Paulo ele vai repetir isso no Novo Testamento, tá? Nós murchamos como folhas, como vento. As nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Então, a consequência, o que nos espera, não tem a ver necessariamente com Deus, tem a ver com a gente. Porque Deus é santo, Deus não erra, Deus não falha, Deus é perfeito. Mas nós não somos. E como é que a gente pode se relacionar com Deus perfeito? Não tem como. E aí uma pergunta, né? Que assim, se você ainda está tentando se auto-justificar de alguma forma e está achando minha fala muito dura, eu até entendo você. Eu, quando entendi isso pela primeira vez, eu também achei muito duro, muito pesado. Foi muito difícil pensar sobre isso. Mas aí eu tenho uma pergunta para você aqui. É a seguinte. Você morreria por alguém exatamente como você? Se há algo de bom em você, é suficiente para alguém morrer por você? Você morreria por alguém exatamente como você? Essa é a pergunta aqui. Eu estou dando tempo para vocês pensarem, tá? Para responderem o que se quiserem. Eu não morreria por mim mesmo. Eu sei quem eu sou. Como é que eu poderia dar a minha vida por alguém como eu? Não vale a pena. Eu não valho. Se você acha que você vale, tudo bem. Mas eu não valho. E eu não morreria. Então, o que nos aguarda, então? O que nos aguarda é isso aqui. É um tribunal. E nesse tribunal tem um justo juiz, como a gente já leu, né? Que Deus é um justo juiz. Então, imagina a cena. Você está diante do juiz agora. Tá? Você está sendo julgado por crimes que você de fato cometeu. Não é uma acusação falsa, não. E existe ali um acusador, um promotor ali te acusando dos seus crimes. E alguém pode tentar argumentar e dizer assim, ah, mas eu não sabia das leis. Eu fiz tudo isso porque eu não sabia. Aí eu não sei se tem algum advogado aqui, me ajudem aí se tiver advogados aqui, mas mesmo que não haja advogados aqui, eu acho que é possível vocês me ajudarem. Se eu disser que eu não sei a lei, que eu não conheço a lei, eu posso alegar ignorância diante do juiz e dizer assim, ah, juiz, eu não sabia. Eu cometi o crime, mas eu não sabia que tinha uma lei que me proibia de fazer isso. Isso me isenta da condenação? Sim ou não? A ignorância não nos protege? A Mônica é advogada, né?
Ninguém pode alegar ignorância, não é verdade? E as pessoas vão dizer assim, mas eu nunca tinha ouvido o evangelho. E lá em Romanos 1, quando Paulo está falando sobre o evangelho, depois ele diz o seguinte, porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente por meio das coisas criadas, de forma que os homens são indesculpáveis. Tá? Não dá para fugir. Mas aí alguém vai dizer assim, mas eu não concordo com a lei. Se eu disser que eu não concordo com a lei, o juiz, ele pode, não, beleza, você não concorda, tá tudo certo. Ele pode dizer isso? Não pode, né, gente? A sua opinião, ela é irrelevante diante da lei. Você pode gostar dela ou não, você pode concordar com ela ou não. É Romanos 1:20, tá? Esse texto que eu citei aqui. Alguém pode dizer assim, tá, mas eu não acredito na lei. Eu não acredito nesse negócio de lei aí. Então, sou inocente, porque eu não acredito. Você pode dizer que não acredita na lei? Fazer esse tipo de afirmação diante do juiz, será que te salva? Não, né, gente? Aí alguém pode dizer assim, mas eu cumpri todas as outras leis. Eu fiz um monte de coisa boa. Se colocar na balança, eu fiz mais coisas boas do que coisas ruins. Me libera dessa aí, então. Será que isso é um argumento válido diante de um juiz? Não, né? Alguém vai dizer assim, não, mas a punição é muito severa, é muito duro. O resultado das suas ações e a proporção da pena que você vai ter não depende de você. Depende daquilo que está estabelecido pela lei. Então, também é indiferente você achar que a punição é severa. E alguém pode terminar dizendo assim, mas todo mundo também faz isso. Todo mundo também infringe a lei. Por que eu vou ser punido? Aí tem uma frase que eu gosto que diz assim, o certo será certo sempre, mesmo que ninguém faça. E o errado continuará sendo errado, mesmo que todo mundo continue fazendo. E diante da lei, o juiz ele também, ele não vai olhar para os outros, ele está olhando para você ali naquele momento. É você que está sendo julgado, então não adianta colocar outros na conversa. E agora uma pergunta para vocês aqui, tá? E essa é importante, bem importante. Nesse cenário, a gente tentando argumentar, e os nossos argumentos são todos derrubados. Um juiz que é justo, um juiz justo, tá? O que ele necessariamente ele precisa fazer com uma pessoa que é como você, como eu? O que o juiz deve dar como sentença, se ele é justo? Vamos ver se tem alguém corajoso aqui para dizer qual é a sentença do juiz. Culpado ou inocente? Culpado. O juiz ele pode até não querer te culpar. Ele pode querer, por misericórdia, digamos assim, te inocentar. Mas ele não pode. Ele simplesmente não pode. Porque o juiz ele está debaixo da mesma lei que rege o julgamento. Ele também precisa cumprir as leis. Então ele precisa ser justo e condenar você. E condenar a mim. E é isso que nos espera. Nós, pelos nossos próprios atos, pelas nossas próprias escolhas, nós merecemos a condenação. E é aqui que a gente começa a entender o Evangelho. É só quando a gente entende isso que a gente começa a entender. Eu vou colocar uma canção aqui, uma música, para vocês meditarem a respeito disso. Leiam a letra, pensem a respeito, conversem com Deus um pouco agora, a respeito disso que vocês estão ouvindo, e depois a gente continua.
Num tribunal, vi Jesus se apresentar para julgar um pecador condenado. Um livro abriu e meu nome estava ali, rascunhado com lágrimas e dor. Perguntei onde estão meus erros, fiz e o pecado que cometi estão na cruz. O Senhor respondeu-me, minha vida entreguei por você. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação. Te libertei ali com meu sangue carmesim. Confuso andei por caminhos de aflição, sem pensar que fosse me ferir e enfrentar a dor. Então eu vi minha fé desfalecer e o pecado me dominar. Onde estão tua paz e teu perdão, para que possas de novo me aceitar? Estão na cruz. O Senhor respondeu-me, minha vida entreguei por você. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação. Te libertei ali com meu sangue carmesim. Eu sei que tantas vezes, quando estive por aqui, acusações reais eu ouvi, mas sua graça infinda resgatou o meu valor. Como não corresponder a tão imenso amor? Estão na cruz. O Senhor respondeu-me, minha vida entreguei por você. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação. Te libertei ali com meu sangue carmesim. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação. Te libertei ali com meu sangue carmesim. Da condenação te libertei ali com meu sangue carmesim.
Eu já preguei isso aqui tantas vezes. O pessoal sabe. Pessoal. Os mentores estão aí. Tem gente que está comigo aqui já há 4 anos. E sempre me vê chorar. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei. E eu sei que eu não mereço. É assim. Só que é só depois que você entende isso que você consegue dar valor. E graças a Deus, que um dia ele abriu meus olhos para eu entender o evangelho. Porque eu não entendia. Eu me dizia evangélico, tá? Grande coisa. Evangélico é só um rótulo religioso. Mas um dia eu entendi o evangelho. E aí a minha vida mudou. E isso não foi na minha conversão, não. Isso foi depois de 20 anos de igreja. Talvez tenha alguém aqui que está há 20 anos na igreja também. E não tinha entendido direito ainda. E assim, todo mundo ouve. Jesus morreu por você, glória a Deus, tá? Grande coisa. Se você não consegue entender quem é você e quem Deus é, e o que é justo fazer com você, você não entende por que Jesus morreu. Por que ele teve que vir. E agora, para finalizar aqui, a gente precisa entender que boa notícia é essa. E a boa notícia só é boa depois que você consegue entender. Senão, não é boa. É uma notícia. Jesus morreu, Jesus te ama, grande coisa. E aí você vive a sua vida, infelizmente, tá? Isso é uma realidade de muita gente. É uma vida religiosa, mas não é um relacionamento onde você entende e valoriza o outro. E a gente está tentando ajudar vocês aqui, assim, no melhor das nossas forças, gente, a entender isso e se relacionar direito com Deus. Porque as pessoas se relacionam mal com Deus. Elas não entendem quem é Deus, não entendem quem são elas. E aí o evangelho, ele se torna uma coisa pequena. Mas, na verdade, é a mensagem, é a boa notícia. Não tem nada que você possa comparar ao evangelho. Vocês entendem isso? Nada, nada, nada. Ah, você ganhou R$1 bilhão agora na loteria. Isso é nada diante do evangelho. Nada. Mas aí, assim, a reflexão que fica aqui. Talvez você comemorasse muito por ganhar na loteria. Mas será que você comemora todos os dias porque Jesus morreu na cruz por você? Você consegue ter o mesmo nível de alegria? Eu sei que eu preciso melhorar. Eu sei que eu preciso valorizar mais. Mas eu gostaria, assim, meu coração, Deus, assim, tá vendo aqui agora. De todo o meu coração, gente. Se vocês saírem daqui entendendo isso, valeu a pena? Valeu a pena. E continuando aqui, tem mais um pouquinho ainda, tá? Aguentem firme aí. Jesus é o Redentor. E tem essa estátua aqui, linda, né? Muito bonita. Mas você sabe o que é um Redentor? Por que Jesus é o Redentor? Você sabe? Não sei se alguém sabe. Me expliquem aí, alguém. Então, eu me recompor aqui. Tentem alguém, por favor, me explique o que é o Jesus ser o Redentor? O que isso significa? Não sei se vocês sabem. A maioria das pessoas não sabe. A gente canta que Jesus é o Redentor, a gente fala que Jesus é o Redentor, mas a gente não sabe o que é o Redentor. Por que Jesus é o Redentor? E aí você precisa ir na Bíblia para você entender. Porque redenção é um termo bíblico, é um termo jurídico. Não sei se vocês sabiam disso. Redenção é um termo jurídico, tá? É um resgate. E a Bíblia diz lá em Levítico 25, no verso 25, é de onde vem isso, tá? É de onde vem esse termo redenção. Diz o seguinte o texto: quando o teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador ou o seu redentor, seu parente, olha o detalhe, é seu parente e vai resgatar aquilo que seu irmão vendeu. Então, como é que funcionava isso? Deus, ele nunca quis que o seu povo empobrecesse, a ponto de ficar mendigando, tá? Isso nunca foi propósito de Deus, isso é problema que a gente causou.
Então Deus ele instituiu um princípio na lei, que é esse aqui. Se o teu irmão empobrecer, você vai resgatar ele, você vai pagar a dívida dele, e aí ele vai retomar suas posses. Chegava um ponto na dívida das pessoas onde ela não tinha mais o que vender. E aí o que ela vendia? Ela vendia sua própria liberdade. Ela se tornava escravo do seu credor. Então imagina o seguinte, tá? O Zezinho deve pro Luizinho. O Luizinho pediu o dinheiro emprestado, usou mal, sei lá, fez alguma coisa, perdeu todo o dinheiro. Ele precisa devolver pro Zezinho. É justo o credor receber de volta. É justo. E se o credor não recebe de volta, então ele vai pegando os bens do seu devedor, e se não houver mais bens, o devedor então passa a ser seu escravo. Era assim que funcionava a lei, tá? Mas um parente, tinha que ser parente, tá? Tinha que ser parente. Ele poderia chegar para o credor e falar o seguinte, seu credor, Zezinho, quanto é que meu primo, meu parente, meu tio, meu irmão, quanto que ele deve? Ele deve tanto. Ele vai lá e paga integralmente a dívida, tá? E aquela pessoa, então, que era escrava do credor, ela deixa de ser escravo? O que vocês acham? Vamos ver se vocês sabem aqui a lei. O devedor, ele continuava devendo. Ele não deixava de dever. Isso que é, assim, o detalhe importante aqui, tá? A pessoa que foi resgatada, ela continua devendo. Ela não deixa de dever. Só que agora ela deve para outra pessoa. Ela deve para o parente agora. Então, o seu resgatador, o seu redentor, agora ele é o seu dono, digamos assim. E que diferença isso tem, né? Parece não fazer diferença, né? Eu continuo escravo. Sim, só que agora você é escravo de alguém que te ama. Você é servo de alguém que se dispôs a pagar a dívida por você. E é por isso que Jesus é o seu redentor. Jesus ele veio ao mundo para se tornar homem, para se tornar nosso parente. Vocês entendem isso? Ele precisava necessariamente vir. Deus precisava encarnar para se tornar nosso semelhante. E é isso que a Bíblia diz, que Jesus ele se fez nosso semelhante, mas sem o pecado, né? Nossa semelhança carnal, mas sem o pecado. Para poder vir e chegar diante do credor e falar assim, olha, eu pago a dívida dele. Eu pago a sua dívida, você que está aqui agora. Jesus ele veio voluntariamente, deixou o seu lugar de glória, abriu mão de alguns dos seus atributos divinos e veio aqui padecer por você. Pagar a dívida que era sua e que você não tem como pagar. Não tem. E aí lá em Colossenses 2 tem um texto lindo, lindo, lindo. Diz o seguinte, prestem atenção aqui. Colossenses 2, verso 13 ao 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Então ele pegou essa escrita de dívida, ó, a dívida do Zezinho aqui, do meu irmão aqui, é tanto. Ele pregou essa dívida na cruz aqui, ó. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Os acusadores que te acusam, eles foram todos humilhados na cruz. Porque Jesus pegou, ó, tá aqui a dívida dele, ó, tá paga. E lá na cruz, quando Jesus ele tá prestes a entregar o seu espírito, ele fala uma palavra grega, é muito forte, traduzida para o português como está consumado. Foi o que Jesus disse antes de morrer, está lá em João 19:30. Essa expressão está consumado, no grego, é a palavra tetelestai. E esse é um termo financeiro, não é um termo espiritual ou religioso. Tetelestai é um termo financeiro, que ele basicamente ele significa exatamente isso. Está paga a dívida. Não há mais nada o que se cobrar. Não há mais nada do que se reclamar a respeito de uma dívida. Está totalmente quitada e sem nenhum resquício. Então, quando Jesus ele fala está consumado, ele está dizendo está pago, a sua dívida foi paga e você não deve mais nada, nada. Ele pegou e trouxe nele a dívida. E é por isso que isso é uma boa notícia. Só que você só acha que isso é uma boa notícia quando você entende o tamanho da sua dívida. E aí, né, fica essa reflexão, mas peraí, agora eu era devedor.
E agora eu continuo devedor. Sim, você continua devedor. Só que você é um devedor livre agora. Jesus nos chama para a liberdade. Mas que tipo de liberdade? Não é libertinagem e viver de qualquer jeito. Isso, infelizmente, é uma das mensagens que é pregado por aí. Jesus te salvou, então agora vai ser feliz. Não é bem assim. Porque o que uma pessoa que teve uma dívida infinita paga deve demonstrar a alguém agora? Eu não sei você, tá? Mas eu teria uma gratidão eterna. E a gente tem gratidão por pessoas que pagam ou fazem coisas tão pequenas por nós, na verdade. Imagina você ter a dívida infinita dos teus pecados pagos, você devia comemorar isso todos os dias. E em resposta a esse amor, você deveria amar. O Douglas está falando algo que está lá em Deuteronômio, que é muito forte também, que é o escravo voluntário, né? O escravo, ele ficava escravo por um tempo só. Deus nunca advogou ou legislou a escravidão infinita. Não, a escravidão era um pagamento de dívida. Paciência. Você ficou devendo, tem consequências. Mas o escravo, ele podia escolher continuar escravo. E continuar servo de quem ele era servo. Então, é um pouco disso que a gente precisa entender. A gente tem liberdade. Jesus nos conquistou essa liberdade, porque antes você não tinha. Você era escravo do pecado. Jesus, ele fala que aquele que peca, ele se torna escravo do pecado. Agora você não é mais escravo do pecado. Você está livre. Porque antes você não tinha como se santificar. E hoje você tem como. Mas isso é uma opção sua. Paulo diz o seguinte lá em Gálatas 3. Gálatas 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Então, existe aqui uma atitude da nossa parte. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Não volte para onde você estava. Não fique devendo de novo. Viva uma vida de santidade. Agora é possível. Jesus te deu a condição de você viver em liberdade. Jesus não veio nos salvar do inferno. Ele veio nos salvar dos nossos pecados. O inferno não foi feito para nós. E a gente precisa entender isso. Para finalizar, gente, eu vou falar um pouquinho sobre evangelismo, tá? Porque, como eu falei antes, isso é parte da nossa missão, ser testemunha. Então, o evangelismo, gente, não é opcional. Você não pode ser um evangelista se você quiser. Você é chamado para divulgar essa mensagem. E se você não divulga essa mensagem, é a frase do início da nossa meditação aqui lá do vídeo. Ou você não entendeu o evangelho, ou você não se importa com as pessoas que estão ao seu redor. Então, não é opcional, mas não é difícil. E existe forma de você treinar isso, tá? Eu tenho muitas formas que eu poderia sugerir de você treinar o evangelismo, mas é para ser simples, gente. Você ser um evangelista é você ser uma testemunha, simples. E você vai contar a sua história, simples. É só você contar um antes, um durante e um depois. Tem vários exemplos bíblicos aqui de pessoas que testemunharam. Tem, por exemplo, a mulher samaritana. Ela recebeu o evangelho, ela entendeu e ela saiu correndo para contar para todo mundo. Ela contou do jeito dela. Ela não fez um curso de teologia, ela não caminhou 3 anos com Jesus para contar a história dela. Ela simplesmente foi lá e contou: olha, veio o homem que falou tudo sobre minha vida. Ele é o Messias. Pronto, é isso. As pessoas podiam olhar para aquela mulher e falar: ih, tá doida. Tudo bem, não tem problema. Essa é a experiência dela, é o testemunho dela. A testemunha conta a sua versão dos fatos. E só, tá? Nós precisamos parar de achar que a gente tem que agradar as pessoas quando a gente conta a nossa história. Não, a história é sua. Conte ela para as pessoas. Então, eu construí um passo a passo aqui, bem simples, olha só. Passo 1. Esteja em comunhão com Deus. Isso é importante. Não pode evangelizar na força do teu braço, tá? Você tem que ter a ajuda do Espírito ali. Então, esteja em comunhão com Deus e atenta às oportunidades que certamente virão. Talvez hoje alguém vai sentar na sua mesa para conversar com você e você vai ter uma oportunidade de contar a sua história para ela. E aí você vai contar como era a sua vida antes de Jesus. Tem um antes. Ah, mas eu nasci na igreja. Não importa. Nascer na igreja não quer dizer que tem um encontro com Deus. Tá? Você nasceu numa tradição religiosa. Isso é uma coisa. O encontro com Cristo aconteceu em algum momento. Como era antes desse encontro? Como foi o encontro? Em que circunstâncias você encontrou Jesus? Como que você entendeu a mensagem? Como que foi esse momento? E agora você tem que contar para as pessoas como é a sua vida depois desse encontro. O que mudou? Isso precisa ser algo notório. Se
você teve um encontro com Deus, você é nova criatura. Tudo se fez novo. Precisa ter novidade, precisa mudar alguma coisa. Alguma coisa tem que ter acontecido na sua vida. Eu consigo ver claramente as coisas que mudaram. E, assim, é só contar isso para as pessoas. Por fim, não se preocupe com a reação das pessoas. Você tem que orar, depois que você anunciou a mensagem, que você plantou a semente, ore para que Deus faça frutificar. Pronto. É isso. A responsabilidade de fazer a mensagem entrar no coração da pessoa e frutificar não é sua. Essa é a responsabilidade do Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é você. Você é apenas um mensageiro, um embaixador, alguém que carrega a mensagem. E aí, tem aqui umas dicas rápidas aqui. Opa. Então, o que não fazer, tá? Primeiro, não altere a mensagem da cruz, tirando a essência dela, porque é isso que se faz hoje. Para deixar a mensagem mais agradável, mais palatável, a gente não fala sobre pecado, a gente não fala sobre juízo, a gente não fala sobre condenação, a gente só fala sobre amor e coisas boas, prosperidade, bênçãos e tudo mais. Esse não é o verdadeiro evangelho. Não é. Posso passar sim. Passo no WhatsApp depois, tá? A mensagem da cruz é essa mensagem que vocês ouviram hoje. Você é um condenado. Você é um pecador. E é justo te condenar. Mas alguém pagou o preço por você. E por causa disso, agora você está livre. Essa é a mensagem. Não pode ser alterada. Você não pode fazer promessas que a Bíblia não faz. Tem gente prometendo um monte de coisa aí. Ah, venha para Cristo e a sua vida vai melhorar. Venha para Cristo e você vai prosperar. Venha para Cristo. Não, isso não é promessa bíblica. Isso pode acontecer? Até pode. Mas não é isso que se promete com o Evangelho. O que se promete com o Evangelho é vida com Deus. E é isso. Vida com Deus é necessariamente próspera e feliz? Pergunta para os irmãos lá das arenas, lá. Para os irmãos que foram crucificados. Pergunta para os apóstolos se era vida tranquila e confortável. Pergunta para os missionários que estão hoje lá na Coreia do Norte. Pergunta para os missionários que estão na África, na Ásia, nos países onde existe intolerância religiosa e perseguição. Pergunta se é confortável. Não é. E não adianta fazer essa promessa. Imagina eu chegando no Nepal, que é um país com bastante perseguição, tá? E chegando e falando para os irmãozinhos lá, irmão, ó, se converta ao cristianismo, aceite Jesus e todas as perseguições, seus problemas vão acabar. Eles não vão acreditar. Até porque não dá para prometer isso para ninguém. Eles têm que entender que vai haver perseguição, que vai continuar tendo os problemas, não vão cessar. Então a gente não pode prometer o que a gente não tem amparo bíblico. E por fim, as oportunidades são únicas. Não deixe passar. Tem oportunidades que nunca mais voltarão. Então, seja responsável. E lembre-se que nós somos como o serviço postal, os carteiros. Qual é a missão do carteiro? Entregar a carta. E é isso, acabou. Ele vai fazer isso da melhor forma que ele puder. Ele vai ir lá, entrega no endereço certo, do jeito certo, e é isso. Se a pessoa gostou ou não da mensagem, isso aí é entre ela e Deus depois, ela se acerta com Deus. A sua parte do processo é entregar a mensagem. Entregue. Não tenha medo. Lembre-se que a eficácia do processo não está no semeador, está na semente. É naquilo que você planta que está a eficácia. Não é na forma como você planta, nas palavras que você usa. Isso é secundário. Você pode treinar, você pode se aperfeiçoar, você pode desenvolver método para fazer isso, até pode. Mas a eficácia em si não é você que constrói. É a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então, fique tranquilo, tá? Fique tranquilo. E dizer a verdade é um ato de amor. A gente precisa dizer a verdade para as pessoas. Porque se a gente não diz a verdade para as pessoas elas se convertem a um evangelho falso que vai levar elas para o inferno. Porque elas não se arrependerão genuinamente dos seus pecados. Você precisa falar a verdade para as pessoas. Se você não falar a verdade, você não está amando as pessoas. Tá? A gente está terminando, só tem mais um slide, tá, gente? Eu vou terminar no horário aqui. Para finalizar, esse é o texto que eu quero encerrar aqui. Romanos 10, de 8 a 15. Vai ficar gravado sim, tá? Para quem está preocupado. O texto diz o seguinte. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos a saber. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e a Jesus como Senhor, tá? Senhor.
O Senhor é o Senhor dos escravos mesmo, sabe? Não é o Senhor aqui pronome de tratamento. É Senhor, o possuidor, o dono, tá? Então você tem que confessar Jesus como seu Senhor. Senhor no sentido de posse mesmo. Ele comprou você. Então agora você é posse dele. Então se você confessar Jesus como Senhor, e no seu coração você crê que ele o ressuscitou, que Deus o ressuscitou dos mortos, porque isso é o que faz Jesus ser Jesus, né? Jesus ser divino. Você vai ser salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora presta atenção no final, que a maioria das pessoas para aqui, mas o texto continua. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerem? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Como eu falei, existem oportunidades que são únicas e você precisa aproveitar. Você precisa aproveitar. Para finalizar, né? E agora? E agora você precisa pensar a respeito. A pergunta que fica aqui é se o evangelho é tão bom assim, é tão maravilhoso, e ele é, por que não compartilhar? Porque você está com vergonha? Porque você está preocupado com a tua reputação? Ah, o que vão pensar de mim se souber que eu sou crente? Será que isso é uma justificativa plausível para não levar a mensagem adiante? Eu confesso para vocês, eu tive vergonha por muitos anos. Muitos, o cristão secreto. Fazia tudo bonitinho. Vivia a vida toda arrumadinha, toda jeitosinha, mas ninguém sabia que eu era crente. Porque eu não falava. E se sabiam que eu era crente, não entendia o que é ser crente, o que é ser um cristão. Ninguém entendia. Até que um dia eu comecei a falar, gente, eu sou assim por causa disso, porque eu creio nisso, e assim, assim, assim. Tem gente que não gosta de mim hoje por causa disso. E eu posso fazer o quê? Posso fazer nada. Mas enfim. Agora é momento de refletir. É momento de se posicionar. É momento de agarrar a verdade, amar a verdade e levar ela adiante. Mas cada um vai fazer isso do seu jeito. Então você tem essa semana para conversar com Deus, para você se posicionar, para você orar, para você colocar em prática tudo que você vem aprendendo e tomar uma decisão. Como é que vai ser a sua vida de agora em diante? Você precisa pensar sobre isso. E para ajudar, gente, como material de apoio, tem um livro escrito sobre isso. Tá? São 60 páginas, mais ou menos, com essa mensagem que vocês ouviram aqui hoje resumida, mas com a mensagem do Evangelho. Que vocês podem espalhar, vocês podem imprimir, vocês podem fazer o que vocês quiserem com ela, tá? É de graça, como tudo que a gente faz aqui, tá bom? O link é esse que está na tela, eu vou mandar para vocês no grupo, tá bom? Fiquem à vontade para baixar o PDF e fazer o que vocês quiserem com ele, tá? A gente precisa levar adiante a mensagem. E é isso, gente. A gente já está no horário aqui, eu não quero tomar mais o tempo de vocês. Mas eu espero ter sido válida a nossa meditação de hoje, a nossa reunião. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Me perdoem, mais uma vez, se eu fui duro, se eu usei as palavras erradas, às vezes eu não tenho muito filtro, sabe? Mas eu quis passar para vocês da forma mais séria, da forma mais, assim, talvez, eu não sei nem descrever, tá? Assim, mas com o meu coração, assim, muito preocupado em que vocês saiam daqui entendendo o Evangelho. E, a partir de agora, vivendo o Evangelho. Tá? Então, vamos levar adiante a mensagem, gente. É o que eu tenho para vocês aqui, tá? Se quiserem falar comigo depois, mandem mensagem no WhatsApp lá, eu respondo, tá bom? Eu vou mandar o link do e-book. Essa reunião ficou gravada. Vocês querem o link aqui? Vou pôr aqui, peraí. Quem quiser pegar já, tá aqui no Zoom mesmo, lá no chat do Zoom tem o link, tá? Quem quiser já acessar. Mas eu vou mandar lá no WhatsApp também, tá bom? Fiquem com Deus, conversem com seus mentores, conversem entre vocês essa semana a respeito disso.
Semana que vem a gente retoma as disciplinas espirituais, a gente vai começar a falar sobre jejum, tá bom? E é isso, gente. Um ótimo fim de semana para todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.